Muito bem, nesta aula nós vamos referenciar três sólidos clássicos. A pirâmide e o cone, que você vai perceber que são sólidos similares, e a esfera, a bola, como ela é normalmente chamada. Então, são sólidos tradicionais e nós vamos nos ater a revisar aquilo que é mais solicitado em questões que envolvem esses sólidos, que é exatamente a questão volume. Quando a gente fala em pirâmide, normalmente a imagem que todos têm é ligada à história dos egípcios, né? Essa civilização misteriosa e que deixou esses marcos aí de tamanhos realmente expressivos e que apresentam a ideia de pirâmide quase como se fosse a ideia única. No entanto, a nossa primeira preocupação é alertá-lo de que uma pirâmide não precisa ser apenas no formato das pirâmides egípcias. Vamos lá, então. Veja, esse sólido que aparece aí retratado seria uma pirâmide quadrangular regular. Por que quadrangular e por que regular? Quadrangular porque a base é um quadrilátero, irregular porque essa base é quadrada e a altura, que é a distância do vértice até a base, vai incidir exatamente no centro da base, ela será projetada no centro da base. Note que isso dá uma absoluta simetria à figura. E se nós lembrarmos de uma das pirâmides egípcias, ela é um exemplo de uma pirâmide quadrangular regular. A base é um quadrado e a altura se projeta no meio da base. Porém, nós temos outros tipos de pirâmide. Veja a figura seguinte. Nós temos aqui uma pirâmide triangular regular. A base é um triângulo equilátero e nós temos a altura também que se projetará no centro da base. Além da pirâmide triangular, também de algum interesse, nós temos a pirâmide hexagonal. Em tese, nós temos todos os tipos de pirâmides possíveis, de bases pentagonais, 5 lados, octogonais, com 8 lados. Mas na nossa prática, elas se resumem a 3 tipos mais importantes. A quadrangular, que é predominante, a triangular e mais uma delas, que é a pirâmide hexagonal, onde a base seria exatamente um hexágono regular. O volume da pirâmide, que é aquilo que nós vamos apresentar como elemento de interesse, não importa o tipo da base. É importante observar, o volume de uma pirâmide vai ser sempre 1/3 da área da base vezes a altura. A dedução dessa expressão é historicamente atribuída a Arquimedes, o grande gênio grego da antiguidade que viveu há algo em torno de 2.300 anos atrás. Então, vamos à tela. Volume de qualquer pirâmide, independente de qual seja a base, e também mesmo que ela não fosse regular, ou seja, se a base não for um polígono regular e se a altura não se projetar no meio da base. Mas se ela é uma pirâmide, o volume é medido pela expressão 1/3 da área da base vezes a altura. Então, não esqueça, volume de pirâmide, 1/3 da área da base vezes a altura. Agora, nós vamos revisar a ideia do cone. Nós já falamos em outra aula, sobre o cilindro como sendo um sólido de revolução. Ele seria obtido pela revolução, portanto, pelo movimento, essa é a ideia, de um retângulo ao entorno de um eixo. O cone também é um sólido de revolução. Só que ele será obtido, desta vez, pela revolução, pela rotação de um triângulo retângulo em torno de um cateto. Vamos à figura seguinte. Então, o cone, e aqui está a denominação, cone circular reto ou de revolução. Vale lembrar que os próprios elementos que caracterizam o triângulo são os elementos do cone. O cateto em torno de quem ele gira é a altura, o outro cateto é o raio, a hipotenusa vai ser a geratriz. E imediatamente se estabelece a relação matemática entre eles. Geratriz ao quadrado igual altura ao quadrado mais raio ao quadrado. É interessante observar que o volume do cone, na ideia, é a mesma concepção do volume de pirâmide.
1/3 de área de base vezes altura. Nós poderíamos entender o cone, entre aspas, evidentemente, com ressalvas, como sendo uma pirâmide de base redonda na questão volume. E a grande vantagem é que, desta vez, a base será sempre um círculo. Você percebeu que na pirâmide ela poderia ser um quadrado, um triângulo, um hexágono. No cone, ela é sempre um círculo. Portanto, voltando para a tela, o volume vai ser também 1/3 de área de base vezes altura, 1/3 de πr ao quadrado vezes h. Então, volume de pirâmide, 1/3 da área da base vezes altura, volume de cone, 1/3 de área de base vezes altura. Vamos em frente. A esfera. Nós temos dois elementos de interesse na esfera, a área e o volume. Veja, a área de uma esfera, ela seria motivada pela quantidade de material necessária para confeccioná-la. Quanto iria para confeccionar uma bola de superfície, né? Seria exatamente essa a ideia. E o volume, naturalmente, é quanto ela abrangeria do espaço nos seus contornos, né? Uma outra forma de entender a superfície esférica e bem interessante é entendê-la como sendo o lugar geométrico dos pontos equidistantes de um ponto chamado centro no espaço. Realmente, pense junto, se nós fixarmos um ponto e marcarmos, por exemplo, todos os pontos a 30 centímetros dele, nós teríamos exatamente a ideia de uma superfície esférica. Quais são as relações que avaliam a área e avaliam o volume? Voltando para a tela. Então, a área 4πr ao quadrado e o volume 4/3 de πr ao cubo. Na área vale observar algo que é interessante. Πr ao quadrado corresponde à área de um círculo só. A área 4 vezes. Ou seja, a área de uma esfera, nem mais nem menos, ela equivale exatamente a 4 círculos de mesmo raio. Vamos agora a exercícios que vão mostrar situações onde esses sólidos podem ser envolvidos e discutir as suas resoluções. Vamos lá. Primeiro modelo também recente da prova do Enem, ele propõe: em um casamento, os donos de uma festa serviam champanhe aos seus convidados em taças com formato de um hemisfério, que seria a figura 1, e aí um incidente, né? Quebraram-se essas taças, ou grande parte delas, e essas taças foram substituídas por um segundo modelo, é isso que ele está dizendo, que seria um modelo onde nós teríamos uma haste e uma parte cônica, né? Qual é o enredo do exercício? Os noivos querem que a quantidade servida seja a mesma que seria servida na taça que já não está mais disponível. Então, um hemisfério significa uma meia esfera. E aqui nós temos uma parte cônica. Existe uma altura que é exatamente a referência do exercício. O raio da taça semisférica é igual a 3 e o raio da parte cônica até onde a bebida vai ser servida também é igual a 3, tudo em centímetros. O exercício ainda nos dava a expressão do volume da esfera e a expressão do volume do cone. Veja, é uma pergunta que cabe naturalmente. O exercício sempre nos fornecerá essas fórmulas? Não necessariamente. Às vezes sim e às vezes não. Por isso é mais seguro, né, que você guarde essas fórmulas. Voltando ao enunciado. Sabendo que a taça com o formato de hemisfério é servida completamente cheia, a altura do volume de champanhe que deve ser colocado na outra taça em centímetros é de. Vamos às alternativas. Aqui, 1,33, 6, 12, 56,52 e 113,4. Como nós poderemos proceder na resolução desse exercício? Fundamentalmente, nós temos dois volumes que devem ser iguais. Um é o volume de uma semisfera, da qual nós conhecemos o raio, e o outro é o volume de um cone, no qual a altura do cone é exatamente o que nós queremos determinar. Vamos à tela. Então, o volume da taça semisférica, observe, 4/3 de πr ao cubo é o volume da esfera inteira. Como a taça é meia esfera,
1/2 vezes. Simplificando 2 com o 4, teríamos 2/3 de π vezes 3 elevado ao cubo. Simplificando esse 3 com esse, 2π vezes 3 ao quadrado, 18π centímetros cúbicos. Então, em cada taça, na intenção original dos noivos, deveriam ser servidos 18π centímetros cúbicos. A exigência é que na segunda taça o volume seja o mesmo. Mas qual é a expressão que nos daria o volume da segunda taça? Vamos voltar à tela. Então, o volume da taça cônica, 1/3 de πr ao quadrado vezes h, para um raio também igual a 3 e para uma incógnita dada exatamente pela altura. Então, esse 3 simplifica com esse e nós teríamos 3πh centímetros cúbicos. Portanto, agora nós devemos confrontar as duas expressões, onde a única incógnita é exatamente o que nós queremos determinar. Vamos voltar à tela. Como os volumes são iguais, o volume da semitaça é igual ao volume do cone, o que nos leva a 18π igual a 3π vezes h. Portanto, o h somente é igual a 18π sobre 3π, que nos daria 6 centímetros. Então, voltando às alternativas, a alternativa correta seria a alternativa B. Muito bem, aí você viu um modelo clássico recente de uma prova do Enem, envolvendo na mesma questão 2 sólidos, a esfera e o cone. Vamos a mais um modelo também clássico. Veja a ideia. Esse modelo ele começa com o desenho, com um esquema um pouco mais elaborado, cuja síntese é a seguinte: é um recipiente, uma parte cilíndrica e uma parte cônica, o raio é 5 centímetros, tanto da parte cilíndrica quanto da parte cônica, a altura da parte cilíndrica é 30 centímetros, da parte cônica 6 centímetros. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte: ele vai inverter a posição do recipiente. Então, a parte cônica e vai para baixo. Esse líquido vai se readequar à nova posição, que é a segunda figura. Vamos voltar para a tela. Então, na segunda figura, o líquido agora ocupa a parte cônica e uma parte do cilindro. Essa altura vale 30 centímetros, conforme já tínhamos estabelecido. Essa altura, naturalmente, continua sendo igual a 6. E a pergunta do exercício, ela é exatamente essa: qual será, na segunda posição, a altura que restará entre o fundo do vasilhame, que agora foi invertido, até a superfície da água? É importante observar que a quantidade de líquido já está pré-estabelecida. Veja, agora vem o enunciado que confirmaria toda essa ideia. Então, o vasilhame tem a forma do cilindro, aqui estão as dimensões, conforme nós já tínhamos adiantado, e está parcialmente ocupado por 625π centímetros cúbicos de álcool. Então, ele inverte, a proposta do enunciado é exatamente essa, e quer que a gente calcule a altura solicitada. Como que nós vamos organizar esse exercício? Note a forte incidência de questões que envolvem 2 sólidos. No modelo passado, nós tínhamos a esfera e o cone. Nesse modelo, nós teremos o cilindro e o cone. O cilindro é um sólido que foi trabalhado já numa aula nossa anterior, né, e que volta à cena. O que é que nós vamos usar do cilindro? A ideia de volume, πr ao quadrado vezes h, área da base vezes altura. Veja o esquema seguinte: essa informação ainda constava no próprio enunciado, e aqui estão as alternativas disponibilizadas, né, como propostas para aquela altura solicitada. Então, voltando ao esquema, nós denominamos o volume da parte cilíndrica de 1, o volume da parte cônica de 2. Né? Temos aqui a altura H, a incógnita solicitada, H1 é a altura da parte cilíndrica e H igual a 6 é a altura da parte cônica.
Ora, na verdade, qual será o raciocínio da resolução? Nós vamos encontrar essa altura H1, que é essa que existe possibilidade de encontrar, para depois diminuir de 30 e chegarmos até a resposta. Por quê? Porque a altura solicitada mais a altura 1 é igual a 30. A ideia principal do exercício, a soma dos volumes nos dá 625 π, que é a quantidade de álcool existente. Volume do cilindro, lembrando mais uma vez, πr² vezes H. Então, o volume 1, que é uma parte indicada, π vezes 5² vezes H1, que nos daria 25 π vezes H1. Então, nós calculamos a parte cilíndrica. Precisamos agora calcular a parte cônica, porque a junção dessas duas partes nos reconstitui os 625 π. Essa é a ideia do exercício. Como o volume de cone, nós revisamos hoje, é 1/3 da área da base vezes a altura, o que é que nós teríamos? Observe, 1/3 de πr² vezes a altura do cone, o raio ainda é 5 para todos eles, tanto para o cilindro quanto para o cone, e a altura do cone é igual a 6. Isso nos dá 50 π. A equação principal, a soma dos volumes é 625, 25 π H1 mais 50 π é igual a 625, os 50 π viria para cá diminuindo, isso daria 25 π H1 igual a 575 π, o que nos permite passar o 25 π dividindo, simplificaria o π com o π, e 575 divididos por 25 nos dá exatamente 23 centímetros. Porém, observe que esses 23 centímetros nos determina exatamente a altura que ainda contém álcool na posição referida do utensílio. Agora, vamos à composição final da resposta. Então, aqui está o recipiente. Nós determinamos que essa altura vale 23, portanto, queremos a altura restante, que é a altura entre a superfície da água e o fundo do recipiente. H mais H1 igual a 30, H mais 23 igual a 30, o que nos daria H igual a 7 centímetros. H igual a 7 centímetros nos levaria à alternativa correta como sendo a alternativa B. Muito bem, então você observou duas questões que fizeram exatamente essa junção de dois sólidos, né? Esse é um modelo perfeitamente previsível de você encontrar numa prova próxima do Enem. Vamos a mais um modelo que nos dará uma outra opção, um outro exemplo que caracteriza de maneira geral as tendências de cobrança em cima desses sólidos. Vamos ao enunciado. Pedro é um garoto que ama todos os tipos de esportes, mas sua modalidade preferida é o basquete. Toda semana joga pelo menos 8 horas de basquete e acompanha a maioria dos jogos na TV. No seu aniversário, sua mãe resolve presenteá-lo com uma bola de basquete. Para que seu filho não suspeite do presente, resolve fazer um pacote de presente em formato cilíndrico, conforme a figura abaixo. Note que desta vez, então, no nosso primeiro exercício, cone e esfera, no nosso segundo exercício nós já tivemos o cone e o cilindro, e no nosso terceiro exercício, e você observou que nós priorizamos nessa aula, revisar essas questões que fazem aí, né, a junção de dois sólidos. Dessa vez nós temos a esfera e o cilindro. Qual é a pergunta do exercício? Vamos lá. Ele nos avisa que a bola de basquete possui 12 centímetros de raio e, claro, a hipótese de que não haverá desperdício de material. Novamente, um arredondamento por π igual a 3, o que, sem dúvida, facilita os cálculos. Veja, aí estão as alternativas. Qual é o volume não ocupado pela bola do basquete? Ou seja, o exercício quer saber qual é o volume vazio, né, que ficaria nos interstícios entre a bola e a embalagem, que é exatamente o cilindro. Naturalmente que a lógica do exercício consiste em fazermos o quê? Subtrairmos
da embalagem cilíndrica o volume da esfera. Portanto, 2 volumes serão necessários. O volume do cilindro, que é a embalagem, e o volume da esfera. Como fazer isso? Vamos em frente. Então, o volume pedido vai ser o volume do cilindro menos o volume da esfera. Observe que o raio do cilindro e o raio da esfera são os mesmos, portanto 12, e que, como existe uma tangência simultânea em cima e embaixo, a altura do cilindro vai ser o dobro do raio, igual a 24. Ou seja, nós temos uma esfera de raio 12 e temos um cilindro de raio 12 e altura 24, tudo em centímetros, né? Voltando à tela, então, montando numa única expressão, o volume pedido, πr² vezes h, que é o volume do cilindro, menos 4/3 de πr ao cubo. Se substituirmos os valores disponibilizados, raio 12, altura 24, raio 12. Desenvolvendo a expressão, claro que aqui nós teríamos uma simplificação, 4, e veja, é um cálculo grande, mas nesses cálculos, nessas expressões, algo que é de grande valia é você perceber o fator comum. Nós temos o π vezes 12 ao quadrado no primeiro termo e π vezes 12 ao quadrado no segundo termo. Isso nos permite uma operação em matemática sempre muito favorável, chamada fatoração. Então, π vezes 12 ao quadrado, que multiplica 24, que era o que sobrou aqui, e aqui 4 vezes 4, que seria o 16, né? Então, 24 menos 16 dá exatamente 8, 144π vezes 8. 144π vezes 8, 8 vezes 4, 32, vai 3, 8 vezes 4, 32, mais 3, 35, vai 3, 8 vezes 1, 8, portanto, 1.152π centímetros cúbicos. Se observarmos as alternativas disponibilizadas, percebemos que a alternativa correta seria a última delas, a alternativa E, 1.152π centímetros cúbicos. Então, na síntese dessa aula, nós revisamos as fórmulas da pirâmide e do cone de volume, que são similares, volume e área de esfera, que são fórmulas que também podem ser solicitadas em muitas aplicações, e priorizamos nos modelos resolvidos essa possível combinação entre sólidos clássicos na geometria. É outra aula com enormes possibilidades de nos trazer aí revisões que vão estar presentes com grandes chances numa próxima prova do Enem. Hoje é isso, até a outra.